Olá pessoal, eu sou Evandro Muslinger e hoje eu vim falar de um assunto um tanto pouco polêmico. E nós estamos falando aqui hoje de uma Renault Master, uma 2018. Esse carro ele tem uma particularidade dele que os vidros dele traseiros, vamos dar uma olhada aqui, eles são fechados. Então não tem como abrir as janelas traseiras. Esse é um carro que transporta passageiros e ele chegou aqui para nós com um problema de ar-condicionado que não estava funcionando. Mas o assunto que nós temos para falar hoje não é nem tanto sobre quanto ar, mas sobre tipos de serviços que são feitos. O cliente chegou com uma reclamação que o ar não gelava e esse carro não tem como o ar-condicionado não funcionar, como não abre as janelas traseiras, então não tem um fluxo de ar, não tem como entrar ar para dentro do carro, a não ser pelo sistema de ar-condicionado desse veículo. E antes de qualquer coisa eu quero mostrar algo que fizeram aqui. Ele possui o conjunto de botões, ele faz a ligação do ar, você regula a temperatura do ar-condicionado, você vai estar direcionando ele para cima, para baixo, para os pés. Porém, em algum momento isso aqui deu problema. E algum profissional de gabarito, vamos dizer assim, em vez de solucionar o problema, ele veio aqui e adaptou um botão. E aí agora nós vamos falar sobre algumas coisas, duas coisas principalmente aqui, que na minha cabeça não consegue entrar. Eu acho que de vocês vão entender o ponto de vista em que um reparador tem que pensar. Vamos lá, como eu comentei, esse carro é um carro 2018 e é um carro que vale pelo menos seus 120 a 130 mil reais. E como já falei, ele trabalha puxando pessoas, então tem que funcionar o ar-condicionado. Deixa eu mostrar para vocês o que foi feito aqui. Esse ar-condicionado chegou aqui para mim, deixa eu ter que desmontar algumas coisas, já está pré-desmontado, que já tinha começado a desmontar. Então, vamos só, deixei montado para vocês entenderem como estava ali. Quando esse carro chegou aqui para mim, o cliente chegou com a seguinte reclamação: Evandro, o ar-condicionado não está ligando, às vezes liga, às vezes não liga. Quando liga, se eu coloco na temperatura de frio, o ar aquece. Se eu coloco na temperatura de quente, ele aquece mais ainda. E eu não consigo controlar as posições em que o ar está saindo, se eu quero ir para baixo ou para cima. A hora que eu olhei o painel, eu já vi que algo de errado não estava certo, podemos dizer assim. Então eu quero mostrar para vocês o que aconteceu, qual foi o problema principal desse carro aqui. Deixa eu tirar esse conjunto de botões aqui. Tem um fio emendado aqui, tá? Esse fio emendado aqui, o profissional de gabarito fez o quê? Ele puxou o pulso do botão, o pulso que ligaria o ar-condicionado, que o botão do ar-condicionado mandaria para o módulo de injeção. Então ele puxou um fio, emendou no chicote, para fazer a dita gambiarra. Que nessas horas tem gente que a mão da gambiarra chega de tremer para fazer uma gambiarra. E o problema desse carro está aqui. Vamos lá ver se consigo focar aqui para vocês. Esse é o botão que controla as velocidades. E aqui, se nós conseguirmos dar uns zooms, que vocês vão conseguir ver que ele derreteu dentro dele. Isso aqui ele tem uma solução, podemos dizer, simples, prática e rápida, que é substituir esse botão aqui. Tá? Troca esse botão, volta tudo funcionar, resolve o problema do cliente. Mas o que eu venho falar aqui hoje para vocês não é sobre isso aqui, que seria fácil a solução. Se com uma lâmpada de teste que a gente ia testar, não ia ter pulso de saída das velocidades, estava fácil de resolver. Nós vamos falar hoje sobre o posicionamento de um profissional reparador da linha automotiva. E eu vou fazer duas colocações aqui. A primeira delas é: o cliente ele sempre quer preço e quer que saia tudo pelo mais barato possível. Como eu comentei, esse carro aqui, o valor dele é de pelo menos 120 a 130 mil reais. Então nós temos um valor agregado do carro alto. E boa parte dos clientes chegam sempre com a mesma desculpa quando você dá um orçamento um pouco elevado. Que ele vem aquela desculpa: mas eu estou vendendo o carro. Não dá para nós dar um jeitinho, fazer alguma coisa só para funcionar, porque mês que vem eu estou entregando. É sempre a mesma desculpa. É sempre a mesma colocação, é sempre a mesma venda do carro, é sempre, porque tal isso, é só para essa viagem. E aí eu vou perguntar para você, em qual posição você se colocaria nessa situação? Por que eu digo qual posição? Porque aqui, além de nós termos um problema do ar-condicionado não funcionar,
Nós estamos com a luz de injeção desse carro, começou a acender e inclusive começou a acusar o botão do ar-condicionado. E o porquê isso? Porque isso aqui ele trabalha com o sistema de Redecam, esse carro. Então a Redecam o que seria? Para quem ainda não conhece, para você que está se tornando um reparador, a Redecam é um sistema que interliga todos os módulos do carro. Então ele vai interligar o sistema de ar-condicionado ao sistema de injeção. Por quê? Porque toda vez que você ligar o ar-condicionado desse carro, ela vai aumentar levemente a rotação do veículo para que o compressor do ar-condicionado possa estar gelando, para compensar o torque do motor. Automaticamente ele vai informar para todos os módulos que o ar-condicionado foi ligado. E isso qualquer outra informação. O sistema de Redecam ele vai mandar informação do ABS para o módulo de injeção, vai mandar informação do módulo de carroceria para o módulo de injeção e vice-versa. Isso aqui nada mais é do que também um módulo que vai estar se comunicando com todo o sistema do carro. E aí qual é a posição do reparador quando o cliente chega com essa história de porque o que nós podemos fazer? Deixa eu falar para ti, aqui o que nós podemos fazer é substituir o botão. Nós temos duas formas de resolver esse caso aqui e podemos dizer que não é difícil. A primeira delas, eu cotei esse botão na concessionária, lá na Renault. Tá? Esse botão ele custa lá 1.041, 1.042, algo nesse sentido. Se o cliente porventura achar, Evandro, achei caro esse valor, não dá para fazer, faz um jeitinho, você tem a segunda opção. Você vai ter a segunda opção de tentar achar uma peça usadinha, original, funcionando, que você vai colocar ali e vai resolver o problema. E sabe por que eu vou falar para você assim, ó, nesse caso não existe jeitinho? Porque esse valor do botão desse aqui é menos de 1% do valor do carro. Isso aqui vai estar aí o que? 0,7% do valor do carro, esse botão, esse conjunto de botões. E a solução definitiva. A gambiarra, a adaptação, o que foi feito aqui, ela tem data de validade. E é uma data de validade muito curta. É um provisório que vai gerar problema em outras coisas. E o que acontece? Quando você faz isso aqui, o que aconteceu nesse caso aqui foi que o antigo dono vendeu o carro. E uma pessoa comprou esse carro e o ar-condicionado não funcionava. Agora eu vou falar para você, o antigo dono vai falar para quem comprou o carro aqui, eu pedi para dar um jeitinho, eu pedi pro cara fazer uma gambiarrinha, jamais alguém vai falar isso. E aí vai sair quem? Vai sair você, de matão, picareta. Porque assim, além de fazer um serviço totalmente errado, condenando outros módulos do carro, podendo gerar um problema maior para o carro, que eu pedi aqui para dar uma chegada aqui para mostrar o que foi feito na fiação desse carro aqui. Então foi cortado os fios originais, feito uma ligação em paralelo com esse outro botão. Só que o pior de tudo isso, não é nem só isso, foi furado o painel do carro. Feito 3 furos, acabado com o painel do carro para adaptar um botão ali. Agora nós vamos trocar o botão, vamos voltar ao sistema original do carro. E o carro vai ter 3 furos no painel, que vai ficar, podemos dizer, lindo. E o reparador que fez isso, como é que fica? Qual a autoridade que tu vai ter num serviço quando tu vai ter que mostrar algo para um cliente? O que você vai mostrar? Um serviço de qualidade ou você vai mostrar isso aqui? Quando um cliente chega para ti com essa ideia de vamos fazer uma adaptação, vamos fazer uma gambiarrinha, aí é a hora de você mostrar sim a tua autoridade e o teu conhecimento. Quando ele te pedir dá para dar um jeitinho, você entra com o teu conhecimento técnico. Não, aqui não existe jeitinho. Aqui a solução é substituir o botão, senão não vai voltar a funcionar. Se ele vir com parará, pereré, cara, deixa eu falar para você, cai fora, passa a vez, pula a vez, não faz isso aqui. Porque isso aqui você vai estar queimando o teu nome, não o nome do cliente. O cliente nunca vai dizer para alguém, fui eu que mandei fazer essa merda, desculpa o palavreado. Nunca ele vai assumir o risco, porque se isso aqui vinha derreter essa fiação e vir pegar fogo, quem vai pagar vai ser você. Vai ser você o reparador que deixou de fazer a coisa certa, por daqui a pouco não ter, podemos dizer assim, a habilidade de questionar o cliente, porque é nessa hora que você vai falar assim, ó, esse botão novo ele custa R$ 1.041 e cliente, ele dá menos de 1% do valor do carro, aqui não tem fugir, o teu passageiro precisa de conforto.
Então você, além de saber fazer um reparo, você vai estar sabendo fazer uma venda. Porque eu te garanto que a mão de obra e o lucro que você ia ter sobre o botão, fazer o procedimento correto para resolver esse problema aqui, com certeza é maior do que fazer essa adaptação. Com certeza é maior do que acabar com o carro do cliente, vamos falar assim. Porque isso aqui, do jeito que emendaram aqui, já derreteu a fiação original onde foi feitas as emendas e sim, poderia ter pegado fogo no carro. E como eu sempre falo, toda gambiarra tem data de validade e data de validade curta. E agora eu vou questionar o outro lado da moeda. Porque sim, tem reparador que acaba queimando o nome das oficinas. Então, muitas vezes o mecânico ele é julgado, taxado de picareta, matão, e isso é generalizado às vezes entre muitas oficinas. Por quê? Porque tem gente que faz isso. E aí vem um negócio que eu vou questionar e de repente vão bater de frente comigo, vão dizer, ah, Evandro, você está generalizando, Evandro, você está levando para o outro lado as coisas. Mas não vou estar levando para o outro lado não, porque eu conheço gente e sei que isso é assim. Tem cliente que em vez de vir fazer a forma certa, às vezes não é nem o cliente que pede para fazer isso aqui. Às vezes é o reparador que já chega para o cliente assim, tá, mas podemos fazer o seguinte pro amigo aqui, ó. Como o botão é muito caro, é R$1.000 um botão desse aqui, nós podemos botar um botãozinho ali que vai resolver pro amigo, vai ficar show. Esse é o pior reparador. Tem gente que chega a coçar a mão para fazer uma gambiarra. E aí eu te falo, esse reparador que tem essa visão do negócio, essa visão de reparação, de ficar fazendo gambiarra, adaptação, dar o jeitinho, vou te pedir, esse cara tem futuro? Se ele for dono de oficina, qual é a condição financeira desse reparador? Eu vou garantir para você que esse cara não tem uma boa vida, porque eu vou dizer assim, um dono de oficina que trabalha de forma correta sim, tem bons resultados financeiros, porque ele vai trabalhar com integridade, com conhecimento técnico e autoridade. E esse tipo de reparador que, como eu sempre falo, tem no mercado, e é por causa desse tipo de gente aqui que eu posso dizer que eu ganho dinheiro, porque o cliente vai fazer isso aqui uma vez só, e nunca mais ele vai voltar na oficina desse cidadão aqui. E é por causa desse tipo de gente que eu ganho dinheiro. Mas você acha que o reparador que faz isso, ele vai ter uma linha de clientes, uma carteira de clientes que vai estar voltando na loja dele sempre para fazer esse tipo de serviço? Na hora, de repente ele deu essa ideia para o cliente dele, vamos dar um jeitinho, vamos adaptar um botãozinho. Na hora pode ser que o cliente tenha ficado feliz e faceiro, sabe por quê? Porque o dono da van de repente tinha uma viagem agendada, estava lá com a agenda dele lotada, precisava sair de viagem. Mas se o cidadão fez isso e no meio da viagem parou de funcionar? Porque toda adaptação e gambiarra, como eu sempre falo, tem data de validade curta. Eu acho que se no meio de uma viagem isso aqui parar de funcionar, o dono da van ia estar amando o cara que fez isso. Porque o cara não fez de graça, com toda certeza cobrou. Então fica a indignação do seguinte, qual reparador você quer ser? Existem duas linhas que você pode seguir e essas linhas elas não se cruzam. Ou você trabalha da forma correta ou você trabalha da forma errada. Porque não tem o bom reparador que tem as duas visões. Desculpa falar isso. Porque o cara que trabalha pelo correto, ele sabe que isso aqui não vai funcionar. Então ele jamais vai fazer isso. Eu vou citar aqui algo que pode acontecer dentro da minha loja. O cliente chegou aqui para mim, um exemplo. Vamos dizer que esse cliente chegou aqui para mim sem essa adaptação, carro original, com o ar-condicionado com problema. E vamos gerar uma situação aqui. O cliente tem sim uma viagem marcada, porque esses carros de transporte geralmente eles trabalham por viagem, por mais que não seja em viagem, seja dentro da cidade, ele vai buscar pessoas, não tem como ficar sem ar-condicionado. Então vamos supor aqui algo inédito, o cara chegou aqui, Evandro, estou sem ar-condicionado, preciso levar a galera, o que eu faço? Primeiro eu vou testar, vou passar orçamento, vou deixar ele ciente que não tem outra coisa a fazer, vou encomendar o botão para ele, só que eu não vou deixar o cliente na mão de forma nenhuma. Só que eu jamais vou fazer isso aqui, jamais vou fazer uma adaptação dessa, com 3 furos, condenar painel, deixar algo, já vamos dizer, um provisório definitivo. Eu vou assim, de repente, colocar um botãozinho que está aqui embaixo do painel, só que como que eu vou estar amarrando o cliente para ele voltar? Porque se eu fazer isso aqui, enquanto estiver funcionando, o cliente não vai voltar. Enquanto estiver funcionando, enquanto taca fogo no carro, enquanto algum outro módulo dá problema, ele não vai voltar.
ele vai voltar quando der problema. Então como que eu amarro o cliente nessa situação? Eu sim vou passar orçamento, como eu já falei, vou cobrar uma entrada. Então se o valor do botão é R$ 1.041 mais minha mão de obra, vamos dizer que um orçamento feche lá em R$ 1.300, R$ 1.500, que seja, o valor que seja, dependendo do tempo de a gente trabalhar no carro, eu vou estar cobrando uma porcentagem, 40%, 50% do valor do botão, porque se eu encomendar o botão, o cliente sim, tem muita gente safada. Então, qual é a ideia? A ideia é nós cobrarmos uma entrada para que o cliente fique atrelado a nós e voltar à nossa loja para montar o botão. E aí sim eu colocaria um botão tic-tac simplesmente em uma velocidade, com um fiozinho pendurado lá embaixo, não ia furar painel de forma alguma, mas já com o cliente atrelado voltado dentro da minha loja. Porque se eu fazer um botãozinho com uma velocidade, tem muita gente que não vai voltar, assim, tem uma velocidade, tá bom, tá valendo, tá tudo certo. Então eu não deixaria o cliente na mão, mas de forma alguma eu faria um provisório definitivo, condenando o painel do carro, condenando a fiação do carro, e eu já teria pegado uma entrada do cliente, que essa entrada automaticamente eu estaria forçando o cliente a voltar a terminar o serviço. Porque geralmente, até inclusive essa peça aqui, ó, ela não estava disponível na concessionária quando eu cotei ela. Eles me pediram mais ou menos de 10 a 15 dias para me entregar a peça. E nesses 10 ou 15 dias, com certeza esse carro não ficaria parado. E no calor que a gente está hoje, nos calores do dia de hoje, não tem como trabalhar com esse carro sem ar-condicionado. Então, essa é a ideia que você tem que pôr na tua cabeça. Você jamais vai estar queimando o teu nome e o nome da tua oficina. Você quer ser um reparador, seja o melhor. Você quer trabalhar com carro? Faça o melhor, para você estar sempre com a casa cheia, para quando você precisar de um agendamento, o cara tem que agendar daqui uma semana. Ah, o cliente, infelizmente, tem agendamento daqui 5 dias, daqui 4 dias, a forma que nós trabalhamos, infelizmente. Porque trabalhar da forma certa vai te trazer uma agenda lotada, vai te trazer uma agenda cheia e você nunca vai estar sem serviço. Mas isso é o que? Utilizando a autoridade, estará utilizando o que? Conhecimento técnico e, além de tudo, saber fazer uma venda. Isso aqui, nós podemos citar que de repente tenha sido a mão da gambiarra, que coçou na hora que viu o que tinha que ser feito, de repente tentou fazer a gambiarra. Pode ser um cliente que não queria gastar, pode ser um reparador com uma técnica de venda de repente não eficiente, que quer queira ou quer não, você precisa sim ter técnicas de venda dentro de uma oficina, porque às vezes o cliente chega com uma simples reparação, trocar uma lâmpada, mas esse trocar uma lâmpada às vezes consegue fazer uma revisão do carro completo. Isso usando o quê? Autoridade e conhecimento técnico. E agora eu vou deixar uma pergunta aqui para você. Como eu já sei que vai gerar questionamentos nesse meu vídeo, vai ter gente que vai dizer que eu estou certo, vai ter gente que vai dizer que eu estou errado, vai ter gente que vai me chamar de louco, mas é sendo louco assim que a minha oficina está lotada. Vou deixar aqui uma indagação para você. Qual reparador você quer ser? Aquele reparadorzinho mão da gambiarra que faz esse tipo de serviço, ou aquele reparador com oficina cheia, com autoridade, com conhecimento técnico e que jamais vai estar deixando o cliente na mão, porque isso aqui deixa o cliente na mão. E às vezes da pior forma, como a fiação já está derretida. Agora o Evandro não vai simplesmente chegar com um botão e clicar aqui e está resolvido. Agora o Evandro tem que consertar a fiação, o Evandro vai ter que entrar com o scanner, apagar as falhas que tem no sistema de RDCAM, porque além de tudo, ainda eu tenho que torcer que eu plugue esse módulo novo e não tem essa adaptação que eles tenham feito, não tenho condenado o sistema elétrico do ar do carro. Por que eu digo sistema elétrico? Porque o ar quente desse veículo aqui ele é controlado por uma válvula elétrica e a posição do ar para cima, para baixo, para para-brisa também são com motores elétricos. Então vamos lá torcer que não tenha gerado problema em nada, que seja só trocar a placa, esteja tudo resolvido e que o nosso reparador de qualidade que fez esse serviço aqui não tenha condenado mais coisas nesse carro, gerando mais prejuízos para o novo dono desse carro. Fica esse vídeo, fica essa dica aí, vamos conversando para frente.